Deus é para mim como um castelo seguro. Ele é arma e defesa certa. Por pura graça, Ele nos socorre de todas as angústias que ora nos perturbam. O antigo e sempre presente maligno, nosso real inimigo, que com seu grande poder e imenso ardil pensa ser alguma coisa, mesmo com toda a sua monstruosa artimanha, não pode ser comparado ao meu Deus. Não podemos fazer nada por nossas próprias forças. Estaríamos totalmente perdidos. Jesus Cristo, o Senhor de nossa redenção, o escolhido de Deus, em sua tão perfeita forma de humanidade, luta por nós. Além dele, não há outro. E ele nunca nos abandonará. Ainda que o mundo todo estivesse inundado de corrupção e maldade, e estas quisessem nos destroçar, não precisaríamos temer além da conta, pois no final, tudo dará certo. Os poderosos deste mundo não podem nos fazer mal algum. Eles já estão sob o juízo divino. Uma só palavra de Deus, eles cairão. Com a leitura do hino Castelo Forte, que é uma tradução que eu mesmo fiz do texto original do alemão, com a leitura desse hino lindo, maravilhoso de Martim Lutero, eu quero cumprimentar cada um de vocês com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Eu comecei esse culto, meus irmãos, lendo o hino de Martim Lutero. O hino de Martim Lutero que resgatou a intensidade, o valor, a importância das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus em nossa fé. Hoje, o tema do nosso culto toca na Palavra de Deus. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos invocar a presença dEle aqui? Oremos. Senhor, nosso Deus, Deus de amor, louvado seja o Teu nome, bendito sejas Tu, hoje e sempre. Ó Deus, nós estamos mais uma vez reunidos para louvar o Teu santo nome. A Tua igreja, mesmo desperta fisicamente, a Tua igreja está unida para Te louvar, para Te bendizer. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração. Ó Deus, que enquanto estivermos aqui louvando o Teu nome, nada tire a nossa concentração, nada tire o nosso desejo de ouvir a Tua palavra. Toma o primeiro lugar, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, vamos cantar ao Senhor, vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Palavra de Deus. Meus irmãos, a leitura de Hebreus 4:12 não fala somente da importância da palavra de Deus, o que por si só já seria maravilhoso. Mas essa passagem de Hebreus 4:12 e 13 nos lembra que diante da palavra de Deus, diante da sua palavra, nós somos confrontados. Nós somos confrontados conosco mesmos. Nós somos confrontados diante de Deus com as nossas faltas, pecados. Não há como nem por que tentar se enganar. Deus deseja perdoar os nossos pecados. Oremos, meus irmãos, silenciosamente, enquanto ouvimos o louvor, o cântico. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Jesus deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Graças a Deus, meus irmãos, a palavra de Deus diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos então render graças a Deus, vamos cantar ao nosso Deus, fazer de nossas cordas vocais instrumentos de louvor a Deus. Cantemos, mesmo em casa, juntos, vamos unir todos, mesmo separados fisicamente,
Vamos adorar a nosso Deus. Cantemos. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está teu coração, e que a cada dia
eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Como nós, no começo do culto, havíamos dito, o tema do nosso culto, a temática que orienta, que norteia o nosso culto de hoje é a palavra de Deus. A lâmpada que ilumina o nosso caminho. É a luz. Isso é maravilhoso, deixar-se orientar, conduzir, guiar pela palavra de Deus. Eu queria convidá-los para lermos Marcos, capítulo 1, versículos 16 ao 18. A palavra de Deus diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais tarde, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Logo chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Palavra do nosso Deus, graças a Deus. Meus irmãos, que bom
é podermos ouvir a palavra de Deus, que bom é podermos ser interpelados pela palavra de Deus. Isso não é tão simples, não é algo natural. Há muitos casos de pessoas que, mesmo já frequentando uma igreja há muitos anos, são pessoas que já não se deixam mais interpelar pela palavra de Deus. São pessoas que têm as suas consciências cauterizadas. A palavra de Deus, ela não consegue mais ir no profundo, no âmago da vida dessas pessoas. Jesus, inclusive, disse que no seu tempo haviam pessoas que conheciam a Bíblia, sim, conheciam a palavra de Deus, sim, mas para sua própria condenação. Por quê? Porque ouviam a palavra de Deus, mas não se deixavam inspirar, transformar por ela. Lutero, esse mesmo que no começo do nosso culto nós mencionamos, ele retomou, resgatou a importância, a centralidade da palavra de Deus. Lutero, inspirado nos pré-reformadores, John Wycliffe, Johannes Hus, Lutero dizia: papas e concílios se equivocam, mas a palavra de Deus não se equivoca. Nós, todos nós, devemos ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus e nos deixar transformar, mudar e moldar pela palavra de Deus. Tudo começa com a vocação da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. No Evangelho de João, lá no comecinho, ele diz: o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Jesus é a palavra de Deus. Por isso que no mesmo Evangelho de João, Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus é a palavra de Deus que veio habitar entre nós. Jesus Cristo veio para mostrar a face verdadeira de Deus, para que não houvesse mais nenhum tipo de dúvida sobre quem é Deus, como é Deus. Por isso, também é que Lutero, esse mesmo que nós mencionamos já 2 vezes, dizia: quer entender bem a palavra de Deus? Quer entender o que a palavra de Deus está falando? Procura Cristo, porque Cristo é a melhor chave que abre a porta para o entendimento da palavra de Deus. Pois bem, de volta ao texto que nós lemos, de volta ao texto da palavra de Deus. Esse texto do Evangelho de Marcos fala da vocação, do chamado dos primeiros discípulos. Estavam lá, pescadores que eram, estavam nos seus afazeres, estavam na sua rotina, na sua vida normal, bem normal. Jesus Cristo passa por eles e os convida, os chama. Venham, deixem as redes, deixem a pescaria e venham para se transformar em pescadores de homens. Chamando aqueles discípulos, Jesus está constituindo o seu grupo inicial de discípulos e discípulas. Entre muitas pessoas, no meio da multidão, Jesus Cristo resolve separar alguns para fazer deles seus discípulos, para que esses discípulos façam outros discípulos. E esses outros discípulos, sempre numa cadeia consequente, chegou até nós. Mas todos são discípulos de Jesus Cristo. Todos somos discípulos de Jesus. Todos fomos chamados pela palavra de Deus. Meus irmãos, eu posso então dizer que a igreja só é igreja quando ela é de fato chamada, vocacionada pela palavra de Deus. Um dos reformadores, Jean Calvin, ele dizia: onde está a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é fácil de ser encontrada. 2 traços são identificadores da igreja verdadeira: aquela que ministra corretamente os sacramentos, mas também aquela que prega
a palavra de Deus, que se inspira na palavra de Deus, que se orienta pela palavra de Deus. John Wesley, fundador do movimento metodista, ele dizia: sou intransigentemente a favor da Bíblia. Meu fundamento é a Bíblia. Sou intransigentemente a favor da Bíblia. Se ela diz sim, eu digo sim. Se ela diz não, eu digo não. Mesmo nas pequenas coisas. Wesley dizia de si mesmo: eu sou homo unius libre. Sou homem de um único livro. Bem, meus irmãos, a palavra de Deus é que funda a igreja. A igreja, ela começa sempre pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não somente funda, ela não somente cria a igreja. Ou seja, a igreja é a reunião, o ajuntamento de homens e mulheres que ouviram a palavra de Deus. E tendo ouvido o chamado da palavra de Deus, Cristo, desejaram se tornar seguidores, seguidoras. Por isso é que eu sempre digo, na igreja nós não seguimos uma ideologia, na igreja nós não seguimos em primeira instância uma doutrina, não, nós seguimos a palavra de Deus. Cristo, a palavra de Deus. É Ele que vocaciona, que chama a igreja, que chama as pessoas. Mas mais do que isso, Cristo, a palavra de Deus, é aquele que mantém de pé a igreja. À medida em que a igreja se distancia da palavra de Deus, ela vai perdendo em vitalidade, ela vai perdendo em vigor. A Bíblia, ela chama o povo, ela constitui a igreja, mas a Bíblia, a palavra de Deus, Cristo, palavra encarnada, realidade concreta, é que mantém a igreja. A palavra de Deus, ela funda a igreja, ela cria a igreja, ela vocaciona homens, ela chama homens e mulheres, ela mantém a igreja viva. Igreja viva é a igreja que se orienta pela palavra de Deus. Mas, por fim, a palavra de Deus, ela também vocaciona e comissiona. Porque Jesus Cristo, Ele não somente chamou homens e mulheres para serem seu povo, seus discípulos e discípulas, mas Ele também disse a esses discípulos: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. No Evangelho de Marcos, lá no finzinho, Jesus Cristo diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos. Ou seja, é a palavra de Deus a todo momento. Ela chama pessoas, ela fundamenta a igreja, ela alimenta e mantém a igreja viva, mas ela também diz para a igreja: vão, chamem outros, vocacionem outros. Eu me alegro muito, meus irmãos, que a nossa liturgia, a própria ornamentação da nossa igreja, ela tem a Bíblia no seu centro. Porque é a Bíblia que deve orientar a nossa vida. Lida, obviamente, de modo contextual, e não de um modo literalista ou de um modo fundamentalista, mas lido de modo que respeite o contexto, mas, acima de tudo, seguro de que ela é a palavra de Deus. Meus irmãos, nós devemos nos deixar inspirar pela palavra de Deus. Eu pergunto a você, perguntando também a mim mesmo, em que medida, com que intensidade nós temos permitido que a palavra de Deus inspire as nossas vidas? Temos lido a Bíblia para a nossa própria condenação? Não, eu creio que não, eu espero que não. Nós temos que ler a Bíblia e deixar com que ela venha no fundo da nossa alma e nos mostre, que nos revele nossas fragilidades, que nos mostre onde nós podemos e devemos mudar. A palavra de Deus deve orientar as nossas vidas, deve alimentar a nossa fé. Se a Bíblia diz sim, a gente deve dizer sim. Se a palavra de Deus, Cristo, diz não, devemos dizer não. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra alimente a nossa fé. Curvemos nossas cabeças. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Cristo Jesus, que nos chama, que nos vocaciona.
Obrigado, ó Deus, por essa palavra que alimenta a nossa fé. Obrigado, por fim, meu Deus, pela palavra que nos faz missionários, missionárias. Dá-nos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, um coração humilde e atencioso para ouvir o que Tu nos diz, para seguirmos os ditames da Tua palavra. Cristo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de recebermos a bênção, nós queremos nos alegrar com a alegria da nossa irmã Marlene, que no dia 13 aniversariou. Que Deus abençoe a vida dela ricamente. Recebamos a bênção, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Meu coração tem anseio de ver Tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crer obras ainda maiores fará. O mundo que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o Teu povo que clama e anseia por ver o Teu braço agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação.